A vida do rei Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus. Entre os grandes nomes que marcaram a história do povo de Israel, poucos brilham com tanta intensidade quanto o de Salomão, o filho de Davi, o rei que herdou um trono de glória, mas também uma enorme responsabilidade espiritual. Sua vida é uma mistura fascinante de sabedoria divina, prosperidade sem igual e, ao mesmo tempo, de quedas humanas profundas. É uma jornada que fala sobre o poder do discernimento, os perigos do orgulho e a eterna necessidade de depender de Deus. Salomão é lembrado, acima de tudo, como o homem mais sábio que já existiu. Mas a sua sabedoria não nasceu do acaso nem da herança do pai. Ela foi fruto de uma decisão espiritual, de um pedido que tocou o coração de Deus. Antes de se tornar o governante mais próspero de Israel, ele foi apenas um jovem inexperiente, cheio de dúvidas, diante de um trono enorme demais para seus ombros. E foi justamente ali, na sua humildade, que começou a sua grandeza. O chamado de um jovem rei. Após a morte do rei Davi, o trono de Israel foi entregue a Salomão. Ele não era o primogênito, e sua ascensão não foi simples. Havia disputas internas, ciúmes e conspirações políticas. Mas Deus já havia escolhido aquele jovem para continuar a obra de seu pai, o homem segundo o coração de Deus. Salomão sabia da grandeza da tarefa que o esperava. Ele havia visto de perto o peso da coroa sobre a cabeça de Davi e também as consequências de decisões erradas. Por isso, quando assumiu o trono, não buscou poder militar, nem riquezas, nem fama. Ele buscou algo muito mais profundo. Em uma noite inesquecível, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." 1 Reis 3:5. Imagine o poder dessa pergunta. O Deus do universo oferecendo a um homem a chance de pedir qualquer coisa. Salomão, ainda jovem, poderia ter pedido glória, vitórias, ouro, terras, mas ele respondeu com humildade e sabedoria: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal." 1 Reis 3:9. Essa resposta agradou profundamente ao Senhor. Deus viu um coração sincero, preocupado não com seus próprios interesses, mas com a justiça e com o bem do povo. E então o Senhor respondeu: "Porquanto pediste isto, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de ti, nem depois de ti se levantará outro como tu." 1 Reis 3:11-12. E junto com a sabedoria, Deus concedeu a Salomão riquezas, honra e paz, bênçãos que ele não havia pedido, mas que o Senhor acrescentou por causa de sua fidelidade inicial. A sabedoria que vinha do alto. A sabedoria de Salomão tornou-se lendária. Ele era capaz de julgar causas com discernimento sobrenatural. O episódio mais famoso é o julgamento das duas mulheres que disputavam um bebê. Quando Salomão propôs dividir a criança ao meio, ele não o fez por crueldade, mas por sabedoria, para revelar o coração verdadeiro da mãe. E quando uma delas se desesperou, pedindo que o bebê fosse entregue à outra, Salomão soube imediatamente quem era a verdadeira mãe. Essa decisão correu por todo o reino, e o povo reconheceu que havia em Salomão a sabedoria de Deus para fazer justiça, mas sua sabedoria não se limitava a julgamentos. Salomão também era um homem de letras, de ciências e de arte. A Bíblia diz que ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. 1 Reis 4:32. Ele estudou a natureza, as plantas, os animais e falava com autoridade sobre tudo. Reis e sábios de outras nações viajavam grandes distâncias apenas para ouvir suas palavras. Entre os visitantes mais notáveis estava a rainha de Sabá, uma mulher poderosa que veio testar Salomão com perguntas difíceis.
Quando ela viu sua sabedoria, a organização do palácio, os servos bem vestidos e as ofertas no templo, ficou maravilhada e declarou: nem metade me foi contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. 1 Reis 10:7. O templo de Deus, a obra de uma vida. Entre todas as realizações de Salomão, nenhuma foi tão grandiosa quanto a construção do templo de Jerusalém. Era o sonho de seu pai, Davi, que desejava erguer uma casa permanente para o Senhor. Mas Deus dissera a Davi que essa tarefa caberia a seu filho. Salomão então dedicou 7 anos à construção do templo. Usou cedros do Líbano, ouro puro, pedras preciosas e os melhores artesãos do mundo antigo. O templo tornou-se uma das maiores maravilhas de sua época, um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Quando a obra ficou pronta, Salomão reuniu toda a nação e realizou uma das orações mais belas das Escrituras. Em 1 Reis 8, ele se prostra diante de Deus e declara: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8, 27. Era a consciência de que, por mais grandiosa que fosse a obra humana, a glória de Deus é infinitamente maior. Durante aquela cerimônia, a presença do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes não puderam permanecer em pé. Tamanha era a glória de Deus que ali se manifestava. Aquele momento representou o auge espiritual de Israel. O reino estava unido, próspero e em paz. A justiça reinava, a sabedoria florescia, e o nome de Deus era honrado entre as nações. Era o cumprimento da promessa feita a Abraão, que Israel seria uma bênção para todos os povos. Riquezas e glória sem igual. Salomão levou Israel a um patamar de riqueza e prosperidade jamais visto. O ouro e a prata eram tão abundantes que a Bíblia diz que a prata não se estimava por coisa alguma. 1 Reis 10, 21. Navios comerciais traziam tesouros de terras distantes. Os palácios se enchiam de arte, música e beleza. Israel se tornou o centro cultural e econômico do mundo antigo. Mas junto com a prosperidade veio o perigo silencioso da autossuficiência. O mesmo homem que começou com humildade diante de Deus começou a se distrair com os prazeres do poder e com os luxos da vida palaciana. A sabedoria, se não for acompanhada de obediência, pode se transformar em armadilha, a queda de um rei sábio. Com o passar dos anos, Salomão começou a se afastar da simplicidade de sua fé. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras, 700 esposas e 300 concubinas, segundo as Escrituras, muitas delas pertencentes a povos que adoravam outros deuses. O coração do rei, antes totalmente dedicado ao Senhor, começou a se dividir. Influenciado por suas esposas, ele permitiu a construção de altares pagãos em Jerusalém. Assim, aquele que havia construído o templo do Deus vivo acabou permitindo templos para ídolos. A Bíblia resume essa tragédia espiritual com palavras duras. E o coração de Salomão já não era perfeito para com o Senhor seu Deus. 1 Reis 11, 4. O Senhor, então, repreendeu Salomão, dizendo que, por causa de sua desobediência, o reino seria dividido após sua morte. Assim, se cumpriria a lição eterna. A sabedoria humana não é suficiente para manter um homem firme sem a dependência contínua de Deus. A reflexão de um homem arrependido. Apesar de sua queda, a história de Salomão não termina em ruína. Ele deixou um legado literário e espiritual que revela um homem profundamente reflexivo. Nos livros atribuídos a ele, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, encontramos diferentes fases de sua vida. Em Provérbios, vemos o jovem sábio instruindo o povo com conselhos práticos sobre justiça, disciplina e temor ao Senhor. Em Cantares, o poeta apaixonado que celebra o amor como dom divino.
E em Eclesiastes, o rei envelhecido que olha para trás e reconhece a vaidade de tudo o que é puramente terreno. Em Eclesiastes, Salomão faz uma confissão comovente. Ele fala sobre sua busca por prazer, riqueza e sabedoria, e como tudo isso, sem Deus, é vazio. Ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Essa frase não é de desespero, mas de revelação. Depois de experimentar tudo o que o mundo podia oferecer, Salomão compreendeu que nada tem valor sem a presença de Deus. Mais adiante, ele conclui sua reflexão com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Essas palavras soam como o testamento espiritual de um homem que aprendeu, com lágrimas e arrependimento, que a verdadeira sabedoria não está em saber muito, mas em andar em temor diante de Deus. Lições eternas da vida de Salomão. A vida de Salomão é um espelho da alma humana. Nela vemos a beleza da fé, o poder da sabedoria divina, mas também a fragilidade do coração quando se afasta do Criador. A primeira grande lição é que a sabedoria verdadeira começa com a humildade. Quando Salomão pediu um coração entendido, ele reconheceu sua incapacidade e buscou a ajuda de Deus. E o Senhor respondeu. Essa oração continua válida hoje. Quando pedimos discernimento e dependemos do Espírito Santo, Deus nos concede direção para julgar, decidir e viver com justiça. A segunda lição é que a bênção exige vigilância. O mesmo homem que começou cheio do Espírito acabou se perdendo em meio ao luxo e à idolatria. Isso mostra que a sabedoria não nos protege automaticamente da queda. Precisamos cultivar diariamente um coração obediente, mantendo nossa vida centrada em Deus, não em nossos sucessos. A terceira lição é que o arrependimento é sempre possível. Mesmo depois de errar, Salomão encontrou tempo para refletir, se quebrantar e deixar um legado de sabedoria que ainda guia gerações. Deus não apaga nossa história quando falhamos. Ele a transforma em testemunho. E por fim, a vida de Salomão nos lembra que toda a glória humana é passageira, mas o temor do Senhor permanece para sempre. As riquezas se vão, os reinos caem, os palácios viram ruínas, mas a comunhão com Deus é eterna. Salomão e a promessa messiânica. Mesmo em meio às falhas humanas, Deus manteve sua promessa a Davi e a sua descendência. Foi do trono de Salomão que viria, séculos depois, aquele que seria chamado Filho de Davi, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. O contraste entre os dois é revelador. Salomão construiu um templo físico, mas Jesus veio construir um templo espiritual. Salomão reinou com sabedoria humana, mas Jesus reina com sabedoria divina. Salomão teve glória passageira, mas Jesus tem glória eterna. Enquanto Salomão buscava a presença de Deus em um edifício de ouro, Jesus trouxe a presença de Deus ao coração dos homens. Assim, a história de Salomão aponta profeticamente para Cristo, o verdadeiro Rei de paz, o Senhor que oferece sabedoria não apenas para governar, mas para viver em santidade e verdade. O legado de um homem e de uma oração. Até hoje, a oração de Salomão é um dos exemplos mais profundos de humildade diante de Deus. Ele pediu o que muitos esquecem de pedir: um coração sábio. Em um mundo que valoriza poder, fama e riqueza, a oração de Salomão continua ecoando como um convite à sabedoria do alto. Tiago 1,5 repete essa verdade. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
O mesmo Deus que ouviu Salomão está disposto a ouvir todo aquele que busca discernimento com sinceridade. Ele não despreza corações quebrantados. A vida do rei sábio nos ensina que não existe trono mais alto do que o altar da obediência. A sabedoria humana é preciosa, mas só tem valor quando se dobra diante da vontade de Deus. Conclusão: o caminho da verdadeira sabedoria. Salomão foi um homem que começou bem, viveu intensamente e terminou refletindo profundamente. Ele experimentou o auge do poder e a dor da distância de Deus. Mas sua história não é uma tragédia, é um chamado para lembrarmos que a verdadeira sabedoria não vem da mente, mas do coração. Vem do relacionamento com o Criador, da oração sincera, da obediência constante e da consciência de que tudo na vida é passageiro, exceto a comunhão com Deus. Assim, quando olhamos para a vida do rei Salomão, somos convidados a fazer a mesma oração. Senhor, dá-nos um coração entendido, ensina-nos a discernir o bem do mal, a agir com justiça, a viver com humildade e a te servir com integridade. Porque no fim das contas, como o próprio Salomão escreveu, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. E essa é a maior verdade de todas, uma verdade que ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que a sabedoria que vem de Deus é a única capaz de trazer vida, paz e eternidade. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.